mas também de muitas oportunidades que a gente está tendo agora nesse novo ciclo de mandatos. Como tu falaste, aí nós estamos vivendo novamente uma estiagem que atinge duramente os municípios do Rio Grande do Sul. Nós já estamos batendo a casa de 200 cidades que decretaram a situação de emergência. E depois de 3 anos seguidos de seca, 2 anos de enxurrada, novamente essa mudança climática, né, esses efeitos na natureza, gerando muito desafio para os agricultores que precisam, né, realmente produzir, estão vivendo uma situação financeira de grande dificuldade, porque eles vêm dessa sequência de prejuízos, e nós, como Federação dos Municípios, que representa as 497 cidades, temos preocupação, porque 40% do PIB vem do agro, e praticamente 300 cidades respiram e vivem do agronegócio. Então, nós temos que realmente buscar ações, buscar entendimento com o governo federal, com o governo estadual, para poder novamente socorrer, mas, ao mesmo tempo, também nós precisamos tomar ações para poder ajudar os nossos agricultores a avançar na pauta da irrigação. Hoje, para o ouvinte ter noção, nós temos somente 3% das áreas produtivas irrigadas. E a meta da Secretaria da Agricultura, junto com a FAMUR, junto com o governo do estado, é realmente a gente poder chegar a 30%. E para isso a gente está batendo muito na tecla com os novos prefeitos, com as novas prefeitas, para aproveitar o programa do governo do estado, que ajuda até R$100 mil por CPF para compra dos equipamentos, e os municípios criarem programas, políticas públicas para ajudar os nossos agricultores a criar reservamento de água, ajudar na hora a máquina na implantação do sistema, criar grupos de trabalho para levar os nossos empreendedores rurais a conhecer bons projetos, porque eu sei que o pessoal que está nos ouvindo, quando a gente fala em investimento vindo de uma sequência de prejuízos, muitos não querem nem saber. Só que, às vezes o pessoal fala, eu não vou mais plantar, eu não vou mais continuar na agricultura, mas baixa a poeira, a gente baixa a cabeça, como bom gaúcho, como boa gaúcha, a gente vai lá e continua trabalhando novamente. Mas a gente precisa buscar essa tecnologia para trazer segurança, para trazer produtividade. Claro que 100% da propriedade nós não vamos irrigar, mas dentro da sua área, o percentual que você conseguir automatizar e irrigar vai trazer segurança de produtividade, vai trazer menos dor de cabeça, e é esse trabalho que a gente está difundindo com os nossos gestores. Presidente Marcelo, bom dia, é Tomás, estou aqui junto com o Ronaldo Toné, que você está visualizando aí na câmera, o Toné, eu estou aqui na mesa, mas, presidente, dos 497 municípios, os que foram atingidos já desde os problemas da enchente do ano passado, o senhor como presidente da FAMURS e andando aí pelo estado, esses municípios que foram atingidos naquela época e agora já enfrentam a questão da seca, como é que está a reconstrução? Falta ainda alguma coisa de infraestrutura? Como é que os novos prefeitos estão se virando nesse início de ano, nesses municípios que sofreram tanto com as enchentes do ano passado? Tomás e Ronaldo, a gente tem falado muito para os gestores que a questão das mudanças da resiliência é fundamental. Eu sou de uma cidade, para o ouvinte estar acompanhando, perto de Erechim, Barra do Iguaçu, a minha cidade, viveu 2 enchentes, uma em 2023 e outra em 2024, aquela de maio, que assolou 95 municípios, que gerou toda aquela calamidade pública, e todas as cidades buscaram apoio, seja do governo federal, do governo estadual, e junto com seus recursos, para restabelecer a normalidade. Mas o que a gente tem pedido para os nossos prefeitos e prefeitas? Busquem ajuda das universidades, busquem ajuda da iniciativa privada para você entender os riscos climáticos que a tua cidade tem, seja de enxurrada, seja de temporal, seja da estiagem, para realmente você montar um plano de ação para esse ano, durante a gestão dos 4 anos e também para os 10, 20 anos seguintes, porque nós vamos continuar vivendo esse fenômeno. E não adianta nós ficar reclamando, não adianta nós querer lutar contra a natureza. Nós temos que nos adaptar. Primeiro, para preservar a vida, e segundo, para poder criar condições de a gente ter menores perdas possíveis de patrimônio. Porque quando se perde uma casa, quando se perde uma empresa, é uma história de uma vida daquela pessoa, do empreendedor, e a gente tem que tentar minimizar isso. A gente buscou boas experiências, teve a missão no Japão, né, que a gente acompanhou ano passado com o governador Eduardo Leite, para entender como é que eles criaram as ações de resiliência, e não é da noite para o dia, levaram 10 anos para criar
as estruturas, as ações. O governador e o prefeito Sebastião Melo tiveram agora na Holanda também, observando esse país, para o ouvinte entender, ele está a 800, ele está abaixo do nível do mar, então eles têm várias ações lá para poder conviver, né, quando acontecem os efeitos climáticos, e essa situação nós estamos replicando para os nossos gestores. E principalmente aquelas cidades, Tomás, que não viveram daqui um pouco aquele momento difícil, o pessoal pensa, aqui não vai chegar, mas a gente não sabe a hora e o lugar. Então a gente tem que primeiro preparar as nossas cidades, buscar a parceria da iniciativa privada das universidades e também cada município. Se é uma pequena cidade, até 5.000 habitantes, uma pessoa bem preparada, articulada e qualificada na defesa civil para interagir com as secretarias é suficiente. Cidades médias e grandes têm que ter uma equipe adequada, porque quando acontece um evento climático, as ações têm que ser rápidas. E semana passada, Tomás e Ronaldo, nós tivemos ali no Vale do São Sebastião do Caí 2 cidades que tiveram enxurradas piores do que 2024, Maratá e São José do Sul. Então, a gente vê que a luta continua, os desafios vão permanecer por isso, e nós temos a consciência e temos alertado os nossos prefeitos e prefeitas para poder, junto com a sociedade, junto com o seu município, criar os mecanismos necessários para prevenir. Presidente Marcelo, existe uma outra questão, a questão financeira. Nós fizemos um levantamento aqui, claro, baseado em Cachoeira do Sul, como exemplo, dos repasses de ICMS e do FPM. E nós chegamos à conclusão que houve praticamente um equilíbrio, uma queda de um acréscimo do outro em relação aos primeiros 2 meses desse 2025, contando com 2024, o que demonstra que não será um ano de crescimento real de receitas, pelo menos é o que sinalizam esses primeiros 2 meses. O que a FAMURS sabe disso e o que tem orientado os prefeitos quanto à questão de finanças? Realmente a gente está vivendo agora um momento ainda de instabilidade econômica, né, mudanças de algumas potências mundiais que acabam afetando o Brasil e o nosso estado. Ano passado a gente conseguiu, mesmo com toda a situação, dar uma recuperada na arrecadação, né? Nós tínhamos uma grande preocupação quando aconteceu as enchentes, então a federação criou todo o movimento, a gente foi para Brasília, alertou o governo federal e o Congresso que as ações que tinham sido liberadas eram importantes, mas não eram suficientes para atender toda a nossa demanda. A gente conseguiu avançar em várias liberações de recursos. E agora, em 2025, esses primeiros 2 meses, a gente não teve muito crescimento de receita. Então, nós temos alertado os gestores para ter a prudência, a responsabilidade de trabalhar com um orçamento mais enxuto, frente a essa tendência de não ter o mesmo crescimento dos últimos anos. Mas, por outro lado, claro, que todas essas obras de reconstrução, a gente tem a expectativa que ela gere um aumento de arrecadação, porque a gente vai ter esses 6 bilhões que são para as ações de resiliência na região metropolitana, nós temos todas as ações de reconstrução de casas, de reconstrução de rodovias, de reconstrução de pontes, que isso gera um aumento de tributos, né, em função de todas essas obras, que vai gerar um pouco mais de ICMS e um pouco mais de FPM. Então, a gente tem a expectativa que possa ter um crescimento, mas nada que fuja muito dos números de 2024. Presidente, essa reforma tributária que vai incidir muito em cima dos municípios e pode haver queda na arrecadação. Como é que a FAMURS vê esta questão? O que conversa com os prefeitos dos municípios gaúchos, presidente? Tomás, o que a gente orientou no nosso encontro de verão lá em Xangri-Lá, onde nós reunimos 1.500 lideranças municipalistas, que a reforma tributária ela tem algumas missões agora para os prefeitos e prefeitas. 2025 e 2026 são 2 anos fundamentais para os prefeitos aumentarem o seu valor adicionado, a população nos ajudar a tirar nota fiscal, realmente em cada compra, em cada ação, tirar o documento fiscal, que isso vai ajudar o município a aumentar o valor adicionado, porque a partir de 2030, quando começa a avançar a questão da unificação dos tributos, não vai ter mais 4 guias federais, não vai ter mais o ICMS e o ISS, vai ter uma alíquota única.
E para os municípios ter uma garantia, o legislador criou uma média de arrecadação que vai pegar de 2019 até 2026. Então, por isso que esses 2 anos são importantes. Quanto mais o município conseguir aumentar o seu valor adicionado, mais ele vai conseguir ter uma garantia de receita lá mínima, né? Que se por acaso os números de habitantes for menor, que vai valorizar mais a questão de população. Mas, ao mesmo tempo, esse fundo vai equilibrar para os municípios de garantir o orçamento mínimo, que é a média, volto a falar, de 2019 a 2026. Então, a gente passou essa orientação para os nossos prefeitos e prefeitas, e o ouvinte que está acompanhando a programação, cada um tem a responsabilidade de ajudar a sua cidade. É o que eu sempre digo, não adianta jogar todo o fardo em cima do prefeito e da prefeita. Cada um de nós é responsável para o município dar certo. E aqui a gente precisa ajuda de todo cidadão, de todo ouvinte que exija a nota fiscal, que tire o documento, que registre, porque 2025 e 2026 serão fundamentais para aumentar a média de arrecadação dos municípios, aonde toda a arrecadação que será do imposto único vai para um fundo. Lá aquele fundo será gerido, Tomás e Ronaldo, por 54 pessoas, 27 dos estados, 27 dos municípios. E agora a gente está no processo de eleição desses membros. A Confederação Nacional dos Municípios, que é presidida pelo Paulo Zulkowski, que é gaúcho, está liderando o processo. Essas pessoas têm que ser técnicos, pessoas que tenham conhecimento para realmente poder defender todas as cidades, independente do tamanho, independente da vocação econômica, para a gente buscar a justiça tributária, né? Mas a gente sabe que é um desafio, que o fardo mais pesado sempre é para o município, porque o legislador lá em Brasília cria várias obrigações, mas quem tem que ali na ponta aplicar é o prefeito, é a prefeita. Hoje, nossos gastos de saúde, que pela Constituição Federal seriam 15%, vocês sabem quanto os municípios do Rio Grande do Sul estão gastando em média? 22,5%. Isso é 7,5% a mais, que poderia estar ajudando em obras de infraestrutura, que poderia estar ajudando na educação, que poderia estar ajudando em outras áreas sociais. Mas se tu pedir para um gestor entre escolher ajudar na área da saúde ou no investimento, claro que ele vai optar na área da saúde. Então, nós também, como federação, estamos cobrando que o governo federal e o governo estadual cumpram a sua parte nesse pacto federativo e assumam as responsabilidades da tabela do SUS, de realmente terminar com as filas de espera. A gente também está acompanhando esse tema, porque senão o peso, o fardo, realmente a responsabilidade está ficando aqui na ponta para os municípios. Presidente Marcelo, para finalizar aí, nós temos algumas queixas aqui, até o prefeito de Cachoeira está indo a Porto Alegre para falar com a direção da EGEA, mas também Santa Cruz do Sul. O prefeito Moraes também tem feito duras críticas ao desempenho da Corsan EGEA, que é a antiga Corsan, só que privatizada. Isso aí, esse é um assunto que é tratado na FAMURS ou não? A gente tem acompanhado, Ronaldo, com o que eu tenho visto dos nossos gestores, realmente que a EGEA está demorando nas ações de resposta, seja para restabelecimento do abastecimento, realmente para estar avançando nas obras que têm pactuadas. Nós, como federação, estamos acompanhando a situação, orientando os nossos prefeitos e prefeitas para procurar também a AGERGS, que é a agência que fiscaliza, e ela que tem poder de estar penalizando, né, e realmente, caso a concessionária, seja tanto na parte do abastecimento de água, como também de energia, que nós temos alguns relatos, seja da nova concessão da CE Equatorial, né, e seja algumas particularidades da RGE. E é importante agora na parte da energia, que teve a renovação do convênio da ANEEL com a AGERGS na última semana, que isso dá poder para essa agência, que agora ela foi reorganizada, vai ser contratado mais pessoas, porque a concessão do serviço ela é importante, tu passar para a iniciativa privada, mas para funcionar tem que ter fiscalização e tem que ter penalização quando não é cumprido. Então é isso que nós temos que avançar, é isso que a FAMURS está cobrando, que realmente a agência reguladora, a AGERGS, atue e cobre para que realmente tudo que foi pactuado na licitação seja cumprido e o cidadão ali na ponta tenha o serviço. Porque realmente a gente tem visto algumas situações, vocês em Cachoeira, ali na região de Santa Cruz do Sul, lá em Passo Fundo tivemos relatos, no litoral gaúcho também, várias situações que a população aumenta nesse período do veraneio, teve vários problemas de energia e de abastecimento. Então, a gente tem que agora realmente fazer a cobrança e que seja pactuado prazos para a solução e, se não cumprido, que seja penalizado.
Presidente Marcelo Arruda, muito obrigado pela sua gentileza e disponibilidade de falar com os ouvintes da Rádio Vale. Mais uma vez, Ronaldo, obrigado, Tomás, obrigado a todos os ouvintes, que realmente a gente possa continuar unidos, debatendo os temas que precisam melhorar na nossa cidade, e conto com a nossa federação, que representa as 497 cidades e luta para que realmente os municípios tenham os recursos necessários e toda a estrutura para poder estar melhorando a vida dos 11,3 milhões de gaúchos que não desistem nunca. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira.